Olá, boa noite a todos. Estou aqui com um pequeno desafio para iniciar em todos os dispositivos. Só um minutinho. É o que temos para hoje. Bom, estamos aqui agora fazendo aqui esse direto com o tema Comunique a tua verdade e seja mais feliz. Temos aqui, vou botar aqui os dois dispositivos perto um do outro para facilitar. Então, o nosso tema da live de hoje é como comunicar a nossa verdade para sermos mais felizes e mais efetivos nas nossas relações, nos nossos relacionamentos, sejam relacionamentos pessoais, sejam relacionamentos profissionais. Um dos maiores desafios, nas nossas relações é justamente comunicar as nossas necessidades. Não tem som aqui. Francisca, aqui pra mim tá mostrando tudo ok. Se mais alguém tiver com problema pra ouvir, com dificuldade de ouvir, eu peço que me avise, tá bem? Então, os nossos desafios, um dos grandes desafios da comunicação humana nos relacionamentos é justamente transmitir com clareza as nossas necessidades para as outras pessoas. É nós sermos capazes de falar tranquilamente, sem manipulação e sem reduzir a nossa visão e a visão do outro. Quando nós estamos em uma situação, não necessariamente de conflito, mas numa situação em que é preciso que duas pessoas estejam de alguma forma em consenso para que algo possa se concretizar, seja um negócio, seja um casamento, seja uma parceria, enfim, o que quer que seja. Quando nós estamos em relação com outro ser humano, precisamos ser capazes de comunicar a nossa verdade, a nossa integridade. E para termos... Francisca, veja se há alguma questão no seu computador, tá bem? Portanto, para que nós possamos nos comunicar da maneira mais eficiente possível e construir soluções que estejam dentro da nossa verdade, é preciso que alguns pontos sejam observados. E eu separei aqui, com base na psicologia positiva e nas virtudes de caráter da psicologia positiva. Não vou conseguir falar de todas elas hoje, né, porque são muitas, mas eu separei aqui 6 dessas virtudes que nos ajudam a comunicar as nossas necessidades, a nossa verdade, de uma forma eficiente, de uma forma equilibrada e saudável para as nossas relações. Então, para começar, o primeiro ponto a se levar em consideração é conhecer a própria verdade, que tem a ver com a virtude da integridade. O que é realmente importante para mim? Se eu estou diante de um cliente, se eu estou diante de um parceiro de negócio, se eu estou diante do meu marido, da minha esposa, do meu filho, da minha mãe, da minha irmã, enfim, se eu estou aqui diante desta outra pessoa com quem eu me relaciono e nós estamos aqui a tratar de um assunto, qualquer que seja, e eu aqui nesse assunto que pede de ambas as partes algum tipo de atitude, algum tipo de decisão, o que é realmente importante para mim? Eu preciso estar consciente daquilo que são os meus valores, daquilo que são as minhas prioridades, daquilo que são as minhas necessidades. O que eu busco nessa relação, o que eu busco neste momento, nesta situação, com esta pessoa. Primeiro ponto,
né? Tem a ver com a nossa integridade, tem a ver com estarmos inteiras, plenas, conscientes daquilo que é realmente importante para nós. O segundo ponto, e talvez seja um dos mais importantes, é percebermos que o fato de sabermos a nossa necessidade e a nossa verdade não significa que nós sejamos a medida do mundo, né? A segunda virtude de caráter que vai nos ajudar a comunicar a nossa verdade de forma cristalina e efetiva é a humildade. Eu preciso perceber que eu não sou a medida do mundo. Muitas vezes esse é um exercício doloroso que nós não fazemos com grande facilidade, porque perceber que existem mais perspectivas no mundo além da minha, nomeadamente quando uma dessas perspectivas ou várias estão em conflito com a minha necessidade, com aquilo que eu busco, muitas vezes é um exercício desafiante. E aí a pergunta que nós trazemos aqui hoje para nos auxiliar a vivenciar e a comunicar a humildade de uma maneira eficiente, né, para que isso se reflita na nossa comunicação de uma maneira positiva, se todas as pessoas agissem e pensassem exatamente da mesma maneira que eu estou agindo e pensando neste momento, como seria essa situação? Se todas as pessoas que estivessem atravessando uma situação igual a que você atravessa hoje agissem e pensassem exatamente da maneira que você faz com relação a isso, como estaria o mundo? Como estariam essas outras pessoas numa situação semelhante? Então essa é uma pergunta que nos ajuda a exercitar a humildade, porque se calhar ao fazer essa pergunta e ao responder essa pergunta, eu posso ver que talvez o mundo não estivesse a oitava maravilha se todo mundo pensasse e agisse como eu, em uma determinada situação. A terceira virtude que nos auxilia a nos comunicar as nossas necessidades de uma forma eficiente nos nossos relacionamentos é a liderança. Muitas vezes achamos que a liderança é estar numa posição de comando, é estar numa posição de chefia e de determinar as regras e de ditar as regras de um jogo, de uma determinada relação. Porém, a liderança tem a ver com responsabilidade, com a capacidade de se autorresponsabilizar pela influência que eu causo num determinado ambiente, numa determinada situação. Então, qual é a lição que a liderança nos traz para nos comunicarmos e transmitirmos a nossa verdade de forma eficiente e de forma que nos ajude a sermos mais felizes e termos mais e melhores resultados nas nossas relações? Como eu agi ou o que eu deixei de fazer nessa situação para que as coisas ficassem como estão, né? A capacidade de nos responsabilizarmos por aquilo que nós nos queixamos, né, pelas situações que se apresentam e que aparentemente não têm solução ou que são muito difíceis, muito desconfortáveis, é a capacidade de nos responsabilizarmos. É preciso que nós saibamos identificar a nossa cota parte de influência naquilo que se apresenta à nossa frente. O quarto ponto que vai nos auxiliar a melhorar a nossa comunicação é a inteligência social, que é a outra virtude. A inteligência social, nesse aspecto, ela tem a ver com reconhecer todos os envolvidos numa situação. E quando nós falamos de reconhecer, não é pura e simplesmente saber apontar e dizer a Maria, o João, o Pedro, a Filipa, o Carlos, a André estão envolvidos nessa situação. Não é pura e simplesmente identificar, mas sim reconhecer. E quando eu falo de reconhecer, eu falo de legitimar a influência e a necessidade do outro
que está envolvido naquela situação. E as perguntas que têm a ver com a inteligência social é: a quem isto afeta? A quem esta situação diz respeito? E o que é importante para essa pessoa nesse caso? Portanto, se eu estou diante de um cliente ou se eu estou diante de um parceiro de negócio e essa pessoa tem ou um outro sócio ou um outro cliente, ou a concretização desse negócio depende de uma terceira pessoa, da anuência, da assinatura, o que quer que seja, é preciso estar presente para o fato de que as pessoas que estão envolvidas e eventualmente não estejam presentes na situação, elas são igualmente importantes e também precisam ser reconhecidas e validadas para que as soluções possam ser construídas. A quinta virtude para melhorar a nossa capacidade de relacionamento tem a ver com a apreciação. A apreciação não é aquilo de pura e simplesmente achar tudo fofinho, tudo lindinho, tudo perfeito, mas simplesmente acolher outras perspectivas, um pouco na linha da inteligência social, que implica em reconhecer e legitimar a presença, a influência e a relevância de outras pessoas numa determinada situação. A apreciação tem a ver com a nossa capacidade de identificar o que é comum entre as nossas necessidades e as necessidades da outra pessoa. Portanto, uma vez que lá na primeira pergunta da integridade eu perguntei o que é importante para mim, e quando fui explorar a inteligência social eu perguntei o que é importante para o outro, para esta outra pessoa ou estas outras pessoas que têm influência nessa situação, agora é o momento de perguntar o que há em comum entre as minhas necessidades e as necessidades dessa pessoa. Então, se nós estamos falando de uma relação profissional, de um negócio, né? E o cliente ou o nosso parceiro tem a necessidade de que aquele negócio seja formalizado por contrato. E eu tenho a necessidade de que aquele negócio seja rápido e seja seguro. Se ele precisa de um contrato, possivelmente porque o contabilista dele precisa fazer esse lançamento, ou porque o jurídico dele precisa que seja tudo documentado, ou porque a esposa precisa ter um documento disso, ou o marido, que seja. E eu preciso que seja uma transação rápida, porque eu preciso que as coisas aconteçam. Se eu preciso que as coisas aconteçam, preciso que aconteçam de uma maneira segura também para mim. Portanto, quando o outro me diz que precisa, e aqui nesse exemplo, precisa de um contrato para que aquele negócio aconteça, o que está por trás faço questão do contrato, tem que ter o contrato? O que está por trás é o desejo de segurança, é o desejo de proteção. E se eu preciso que o negócio se concretize rápido, urgentemente, qual é a minha necessidade que está por trás? O que está por trás dessa pressa? Então, procurar perceber o que há em comum entre essas duas situações, né? O que nos une em termos de necessidades. E a partir disso, dessa conexão humana, da identificação do que é importante para um e importante para outro, que alternativas, né? E aí vem a criatividade, que é a nossa capacidade de criar mesmo alternativas. Que alternativas podem atender a nós dois, né? As duas pessoas, ou três, ou quatro, que seja, mas que alternativas vão simbolizar essas necessidades comuns que nós temos enquanto humanos. E depois da criatividade, nós retornamos à virtude da integridade, que é o que é realmente importante para mim. A integridade é nosso ponto de partida e chegada. É perceber no começo dessa conversa toda
o que é importante para mim, e perceber no final, após a criação de opções, de alternativas, se essas alternativas efetivamente refletem a minha necessidade. Efetivamente refletem, não só a minha, mas também das outras pessoas. Então, a integridade, ao fim e ao cabo, é a nossa virtude, a nossa característica, a nossa competência, a nossa habilidade, enfim, que nos ajuda a sempre validar se aquela relação está atendendo às reais necessidades das pessoas ali envolvidas. Porque muitas vezes nós nos comunicamos na superfície, transmitimos uma ideia que não reflete na inteireza os nossos valores, os nossos objetivos, os nossos sonhos e, em última análise, as nossas necessidades. Porque o ser humano a todo momento transmite as suas necessidades. E nós temos, às vezes, imensa dificuldade de dizer isso, de transmitir, de comunicar, muitas vezes porque não sabemos, porque vivemos no automático, e muitas vezes porque sabemos e não damos a devida importância, não damos o devido valor à nossa integridade. E quanto mais fissuras existir na nossa integridade, mais fraqueza nós vamos sentir nas nossas relações. Como a nossa autenticidade, a nossa integridade, né, a nossa verdade, ela se dá no encontro com o outro, ela se dá no momento em que estamos juntos, estamos em intercâmbio, estamos em troca. A nossa verdade não é algo estático, né? Aquilo que é realmente importante para nós muda ao longo da vida. Algumas coisas permanecem, outras mudam. Mas aquilo que é efetivamente importante varia conforme os encontros, conforme as pessoas que nós conhecemos, com quem nós nos relacionamos, o trabalho que nós realizamos, se temos filhos, se não temos filhos, a nossa família, enfim, são tantos fatores, a vida é tão profundamente dinâmica que a nossa verdade está em constante processo. Pode ser que ela conserve sempre uma linha mestra, uma característica, um ponto comum central, mas esse processo, esse intercâmbio com outras pessoas, ele é constante. E a partir disso, a nossa autenticidade, ela está sempre em construção. O que era importante para mim aos 15 anos é diferente do que era importante aos 20, do que é importante aos 30, aos 40, aos 50, porque as prioridades mudam. E se nós nos prendemos, nos agarramos àquilo que nós pensamos que é a nossa verdade e não fazemos essa revalidação constante, essa reflexão, essa reelaboração constante, as nossas relações vão ser sempre fissuradas. Porque eu vou estar numa relação e a verdade que eu acho que eu estou comunicando ali é uma verdade a qual eu estou agarrada lá do passado. Ou é uma projeção, uma expectativa lá do futuro e que ainda não há condições aqui, ainda não se apresentaram todos os fatores para que essa verdade que eu almejo para o futuro, ela já se concretize da forma como eu acho que está na minha cabeça. Então, sempre checar o que é realmente importante para mim nesse momento, porque termos a capacidade de nos colocarmos em causa sempre, porque nós não somos a medida do mundo. O mundo não gira pelas nossas regras, o mundo não vive pelo nosso ritmo. Nós temos uma enorme capacidade de afetar o mundo que nos circunda, de afetar as pessoas com quem nós nos relacionamos, de transformar a nossa realidade. Nós somos efetivamente seres criadores, mas não somos seres soberanos. Nós somos parte de um todo complexo que tem uma dinâmica própria e nós só somos capazes de interferir no mundo e nas nossas relações de uma maneira consistente
se nós nos percebemos e se nós temos a capacidade de nos colocar em causa. Porque se eu acho que eu já sou perfeita e que nada nunca precisa mudar em mim, que a minha verdade é absoluta e soberana, não há espaço para criar mais nada, né? Parece um paradoxo, né? A integridade, ela precisa ser inteira, firme, pronta, acabada de certa forma, mas ela está sempre em processo. Ela está sempre em continuidade na vida, nos encontros, na nossa capacidade de afetarmos e sermos afetados pelas outras pessoas que nos circundam. E quando nós falamos de liderança, e aqui trazemos a liderança com a autorresponsabilidade, né, que é outro exercício desafiante, que depende de nós percebermos que não somos a régua do mundo, a medida do mundo, é perceber como que eu influenciei, o que eu fiz ou deixei de fazer para que as coisas tenham ficado como ficaram, para que a situação tenha se estabelecido como se estabeleceu. Nem sempre é fácil, mas a liderança começa por aí, por assumir essa responsabilidade nossa no ambiente, no contexto onde nós estamos inseridos, nas nossas relações. Reconhecer, validar, legitimar todas as pessoas envolvidas numa situação e perceber o que é importante para essas pessoas, que assim como nós têm necessidades e precisam que essas necessidades sejam validadas, não significa que nós é que tenhamos que atender as expectativas e as necessidades das outras pessoas. São coisas diferentes, mas é preciso validar, é preciso reconhecer que há outras verdades possíveis, há outras necessidades tão importantes quanto as minhas, né? E essa apreciação, o que do outro, o que da necessidade do outro tem conexão, tem similaridade com as minhas necessidades, o que me une em humanidade com essa outra pessoa, seja o meu sócio, seja o meu cliente, seja o meu parceiro de negócio, seja o meu vizinho, enfim, todas as nossas relações. O que nós estamos conversando aqui se aplica a todas as nossas relações, sem exceção. E criatividade. Por fim, que alternativas existem para mim e para você? Para que nós duas, juntas, possamos atender a essa necessidade comum. Então, sempre nesse ciclo, sempre passando por essas etapas para construir relações de modo sólido, consistente e que nos permitam vivenciar a nossa verdade em harmonia com a verdade das outras pessoas. E assim construir alternativas, construir soluções que estejam adequadas e que sejam sustentáveis ao longo do tempo. Porque muitas das soluções que hoje nós entendemos que são as corretas, elas podem não ser daqui a 2 meses, daqui a 2 anos, daqui a 20 anos. Os casamentos que se dissolvem estão aí para mostrar isso. Há X anos atrás era um plano perfeito, tinha tudo para dar certo, deu certo por muito tempo, ou pouco, enfim. Deu certo enquanto existiu e em algum momento aquele acordo precisou ser refeito. Porque as necessidades mudaram, porque as prioridades mudaram. Enfim, as nossas relações são dinâmicas, estamos o tempo todo em relação e a nossa identidade, ela não é estanque. Ela pode ser íntegra e pode se transformar constantemente, mas ela não é estanque, ela não é parada, congelada. Portanto, a nossa capacidade de sermos humildes e reconhecermos que existe vida além da nossa perspectiva, que existe vida além do nosso horizonte e que são vidas igualmente válidas a nossa, é a grande forma de liberdade mais radical possível para sermos mais felizes. É perceber que a minha verdade, aquilo que é importante para mim,
é tão importante quanto o que é importante para o outro. E que ao reconhecer essas duas pontas dessa corda, é possível criar ali um laço consistente, duradouro, sustentável e que pode vir a ser desfeito, só que com diferentes impactos, com diferentes consequências. Se uma relação que se estabelece com base no engano, e aí engano de todos os tamanhos e todos os impactos, né? Se eu tenho uma relação estabelecida com base em ilusões a respeito de quem eu sou e a respeito de quem a outra pessoa é, o desfazer dessa relação, desse vínculo, pode ser muito mais doloroso do que uma relação que é estabelecida ou que pelo menos é constantemente revista do ponto de vista da nossa verdade interior e do reconhecimento da verdade interior do outro, né? É claro que às vezes, e aqui falando para o universo das mulheres empreendedoras do grupo das Mulheres à Obra, é claro que muitas vezes numa relação comercial não há tanto tempo para se verificar em profundidade, né, o que é importante para o outro, mas se nós praticarmos essa habilidade de explorar e de identificar e de perceber os valores das outras pessoas e o que é importante para elas, isso tem a ver inclusive com a nossa capacidade de fidelização dos clientes, de ampliação, né, dos nossos negócios, dos nossos clientes, porque afinal de contas é tudo feito de pessoas. Tudo é baseado em relações humanas, tudo. Então, se nós não aprendemos a perceber o que é importante para o outro e não aprendemos a perceber o que é realmente importante para nós, as nossas relações vão estar sempre fissuradas. E pode parecer muito simples, e na verdade é simples, ele só não é fácil, esse exercício de estarmos sempre em revisão, em permanente revisão de nós mesmos e daquilo que nós transmitimos para o mundo e para as outras pessoas. Eu espero que esse conteúdo que nós trouxemos essa noite tenha sido válido para lhes ajudar a refletir sobre as suas próprias necessidades e a refletir também nas suas relações, quais são as necessidades das pessoas envolvidas, que a partir dessas 6 perguntas, as suas relações a partir de agora possam ser cada vez mais conscientes e cada vez mais francas, honestas, sustentáveis e que possam crescer em conjunto, efetivamente. Criar soluções, criar alternativas que contemplem de verdade aquilo que é importante para todas as pessoas envolvidas. Se alguém tiver alguma dúvida, estou aqui para esclarecer. Alguém quer trazer alguma questão? Deixa eu ver aqui no grupo como tá. Alguém quer perguntar alguma coisa? Estou abrindo aqui pelo portátil para ver se alguém quer tirar alguma dúvida a respeito disso. Bom, então vamos ficando por aqui. Se alguém quiser depois perguntar alguma coisa, estou aqui à disposição. Meus contatos vão ficar aqui no grupo, tá bem? E vai ser um prazer conversarmos aqui novamente. Qualquer questão, por favor, não hesitem em vir falar comigo, tá bem? Um grande beijo para todos, um grande abraço, boa noite e até a próxima!